E aí, gente, começando mais uma live aqui no Instagram. Eu sou a Thaís, para quem não conhece, tá a primeira vez aqui. Prazer. E hoje nós vamos ter uma aula, além de costurar, eu vou mostrar para vocês como iniciar aí a modelagem da peça. Vou aguardar o pessoal ir entrando pra gente dar início à nossa aula. Boa tarde para quem tá chegando, bom domingo. Hoje a nossa live vai ser de costura. Então, se você está a fim de costurar ou de aprender, né, a fazer uma peça bem legal, fica aí que eu já vou começar. Coloquei aqui em cima o tema da live. Essa live de hoje é uma live onde eu vou ensinar não só a costurar, mas também como vocês vão fazer partir da modelagem da medida aí dessa lancheira, né, que vai ser uma bolsa térmica, mas vocês podem também fazer esse mesmo modelo, esse mesmo processo de modelagem para uma peça que não seja térmica, tá bom? Vou deixar essa aula disponível sim por uns dias aqui no Instagram, tá bom? Então eu vou deixar alguns dias disponíveis aqui. Então sejam bem-vindas. Para quem ainda não me conhece, se é a primeira vez que você tá vindo aqui numa aula, numa live, comenta aqui para mim se é a primeira vez. Se você já participou de outras lives, já me viu ensinando aqui, conta aí pra mim se não é a primeira vez que você tá vindo. Eu sou a Thaís e sou uma professora de costura apaixonada por costura, principalmente a costura das bolsas. E eu tô aqui para ensinar vocês o básico para as iniciantes, costurando tudo numa máquina doméstica. Então eu vou fazer essa peça em uma máquina doméstica. Sejam bem-vindas quem tá aí a primeira vez. E aí, se você tiver alguma dúvida durante a aula, eu sempre desativo os comentários para que o pessoal possa ir vendo, né, a costura. Então aqui embaixo, ó, tem um balãozinho com uma interrogação. Qualquer dúvida que vocês forem tendo a respeito da aula, pode mandar nesse balãozinho que eu vou respondendo. E vocês também podem convidar mais pessoas para vir aprender hoje aqui na nossa live, aqui pelo aviãozinho. Então, ó, é só clicar nesse aviãozinho e convidar alguém que vocês saibam que vão adorar participar dessa nossa aula. Então, eu vou mostrar para vocês os materiais que eu vou utilizar na aula, para vocês já ficarem sabendo. E, legal! Sejam bem-vindas aí. Vou mostrar para vocês os materiais que eu vou estar usando aqui hoje, mas vocês podem fazer com o que vocês têm. Eu curto muito falar com as alunas, falar com quem está aprendendo comigo, que a gente tem que usar os materiais que a gente tem. Porque eu, quando comecei a costurar, eu estava numa fase onde a costura criativa não tinha muitos materiais. Então, a gente não tinha muitos materiais para fazer. Então, o mercado não oferecia muitos materiais, né? A minha cidade é uma cidade pequena. Então, aqui não tinha muitos materiais. Então, eu ia inventando com o que eu tinha. Então, eu vou mostrar um material aqui e você pode fazer com o que você tem aí, tá bom? O negócio é executar. Costura é treino. Então, olha que lindo esse tecido. Esse vai ser o tecido da minha bolsa. Esse aqui é um tricoline. Ó, tricoline. Tecido de algodão. Mas eu gosto muito de fazer lancheira com corino, curvim, sintético. Qualquer sintético que tiver. Eu vou usar o tricoline porque eu sei que a maioria tem o tricoline. E aí aqui atrás, ó, eu colei o meu tricoline em um TNT. O TNT mais grosso, que é o 120. E aí depois, mais pra frente, eu explico pra vocês sobre isso. Vou usar aqui de forro, ó. Esse forro que eu estou usando é o bagum. Eu indico pra quem for fazer lancheira colocar o bagum de forro, porque ele é impermeável. Então, ó. Vocês vão ver as minhas unhas foram descascando, tá tudo, umas com esmalte, outras sem esmalte. Então, esse forro aqui é o bagum. É um material impermeável, então para lancheira é ótimo. Principalmente quem faz para vender, você pode falar para sua cliente que tem um forro que é impermeável, fácil de limpar. Então, eu estou usando o bagum. Quem não for usar o forro, não tem problema, mas eu indico que é mais legal. E aqui a gente tem a manta térmica, que é o Etaflon. Então aqui eu não vou usar manta R1, manta R2, eu vou estar utilizando a manta Etaflon, que é a manta térmica. Então essa manta é um isolante térmico. Então quando eu faço a peça com o Etaflon, o que acontece?
Se a pessoa coloca um alimento quente, vai manter a temperatura do quente. E se a pessoa coloca um alimento frio, vai manter a temperatura do alimento frio, tá legal? E aí, se você quiser depois fazer essa peça sem ser térmica, aí você substitui pela manta R1, R2, tá bom? Então aqui eu tô usando Netaflon de 2 milímetros, que pra máquina doméstica fica super legal pra gente costurar. Fica mais fácil, tá? E aqui, então, eu tenho um potinho que eu vou ensinar vocês a fazer a medida pra bolsa box. Pra uma bolsa box, vai ser uma lancheira box, a partir das medidas, tá bom? Então, se você quer fazer também essa mesma bolsa, sem ser para um potinho, ou para um potinho maior, menor, ou se você sabe que você vai fazer para caber determinado produto, você vai conseguir fazer para as medidas, tá bom? Então aqui eu tô com um potinho, vou mostrar para vocês as medidas do potinho e vou mostrar aqui no papel como vocês vão fazer para ter essas medidas. Então, ó, vou vir aqui para baixo, vou desativar os comentários, qualquer dúvida mandem aí no balãozinho, tá? Aqui, ó. Como o meu celular tá virado de frente para mim, as informações vão ficar espelhadas para vocês, tá vendo, ó? Mas vocês vão entendendo aqui, tá? Qualquer dúvida eu vou explicando. Então, ó, eu tenho um potinho aqui e eu vou medir o comprimento dele, a altura e aqui a largura ou profundidade, tá bom? Então é assim que eu vou partir para fazer a minha bolsa. Então aqui, ó, com a fita métrica eu vou pegar a medida da tampa, porque a medida da tampa é sempre maior, ó, que o fundo, tá vendo? Então a minha tampa tá dando 15 centímetros, tá? Então eu já anotei aqui, ó, na minha folhinha a medida de 15 no comprimento, que é a mesma medida dessa parte. Então o comprimento do meu pote tem 15. A altura, vou medir aqui, ó. A altura tá dando 5 centímetros. Então eu também já coloquei aqui que o meu pote tem 5 centímetros de altura. E aqui, ó, a parte da profundidade ou da largura do pote, vou ir pela tampa também, tá dando 12 centímetros, tá? Então, eu já anotei tudo isso aqui no meu papelzinho. E agora eu vou mostrar pra vocês, então, como vocês fazem pra chegar na medida aí de uma bolsa box. Então, vamos lá. Eu vou deixar viradinho assim. E aí, o que eu vou fazer, ó? Aqui eu desenhei mais ou menos uma bolsa box pra vocês verem. A box, ela tem aqui, ó, a lateral. No fundo, a gente vai ter a profundidade. Aqui a gente vai ter a altura. E aqui a gente vai ter a frente da box, da bolsa box, que é, então, o comprimento. Então, aqui, como o meu potinho tem 5, eu dobrei a medida da altura para ter uma bolsinha final com 10 centímetros. Como o potinho tem aqui de comprimento 12, eu vou manter os 12, tá? Para que a peça não fique também muito gordinha. E aqui, como o pote tem na frente a medida de 15, deixa eu arrumar meu tripé aqui. Então, como aqui, ó, o potinho tem na frente a medida de 15, eu coloquei 24, porque é uma peça que eu vou fazer uma encomenda, então eu não queria que ela ficasse muito larga também. Então, eu coloquei aqui 24. Então, como que eu vou chegar na medida do tecido que eu preciso cortar, sendo que eu tenho somente essas medidas aqui? Então, o que a gente vai fazer? Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Então, o que vocês vão fazer? Para a gente chegar nas medidas, então, da bolsa pronta já, na medida do corte. A gente tem uma continha que é o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo deixar ele mais ou menos aqui assim. Sem ele ficar deitando muito. Ó. Então, é o seguinte, o que a gente tem aqui pra gente se basear? Nós temos aqui a altura do pote, ó, a altura da bolsa. Aqui a gente tem a profundidade e aqui a gente tem o comprimento, tá?
E aí, o que que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui um retângulo para vocês entenderem. O tecido aberto, nessa parte aqui de cima, nessa parte aqui, ó, a gente vai ter o zíper. Então, quando a bolsa estiver fechada, essa parte que tem um zíper vai ficar nesse sentido. E aqui embaixo vai ser a outra parte do meu corte. Então, aqui, ó, quando a gente pega aqui a nécessaire, a gente vai ter a parte do zíper e ela vai vir daqui, vai dar a volta todinha e vai chegar aqui de novo, tá? Então, ó, olhando pela nécessaire, vocês veem. Ela começa aqui no zíper, dá a volta todinha e chega aqui de novo na parte do zíper. Então, é toda essa parte aqui, ó. Então, o zíper tá aqui e toda essa medida aqui de baixo vai ser esse contorno. Então, como que eu vou descobrir essa medida? Eu vou pegar, então, todas essas medidas aqui, ó. Essa parte, essa descendo, essa parte aqui, essa subindo e essa aqui. Então, ó, eu vou pegar a altura. Então, eu vou pegar a altura uma vez, duas vezes. Então, eu já sei que aqui embaixo, ó, eu tenho duas vezes, vou colocar aqui, duas vezes a medida da altura, certo? Ó, que a altura da box tá aqui e aqui. E a profundidade também, eu tenho ela duas vezes, ó. Uma aqui, metade, metade, então duas vezes. Então, pra me chegar nesse aqui, é duas vezes a altura. Então, a minha altura duas vezes dá 20 centímetros, ó. Mais uma vez o fundo, aqui, ó, a profundidade, e o fundo se repete aqui em cima de novo. Vamos já chegar no valor do zíper. Então, aqui, ó, duas vezes o P, que vai dar 24. Então, 24 porque é 12, 12. Então, aqui eu já sei a parte de baixo quanto que vai ser. Então, aqui, ó, vai dar 20 mais 24, 44 centímetros. Isso aqui eu tô me baseando, então, na altura que eu vou cortar meu tecido. Já aqui, ó, essa parte aqui vai ser a parte da largura, tá? Tá deitada a folha, mas pra vocês entenderem. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Peguei a altura, o fundo, que é a profundidade, ou a lateral, né? E peguei aqui também. Então, foi essa medida e essa. O zíper, gente, ele aqui, ó, vai acrescentar 1 centímetro para cada lado. Então, eu não vou precisar colocar margem de costura nessa medida, porque o meu zíper já vai acrescentar. Então, eu já sei que eu vou cortar essa parte da altura do tecido com 44 centímetros. Agora, essa outra aqui vai ser a largura, que vai ser onde vai pegar meu zíper aqui. Então, essa parte aqui, ó, começa, pegar a rosinha para vocês verem. Essa parte do zíper aqui, ó, olha o zíper contornando. Começa aqui, ó, começa aqui onde está minha setinha, vai subir, vai dar a volta completa aqui nessa parte, ó. Então, ela vai sair daqui, vai dar a volta completa nessa parte e vai descer de novo. Então, vai ser essa parte toda. Então, se eu pegar aqui metade da altura, então aqui, ó, tem metade da altura. Minha altura é 10, então aqui é 5. Do outro lado também metade da altura, eu já tenho 10, então é uma vez a altura. E todo o comprimento da peça. Então, aqui nessa parte, vai ser uma vez a altura, mais uma vez o comprimento. O meu comprimento é 24, a minha altura é 10, então eu já tenho 34 centímetros. Só que aqui, ó, eu perco margem de costura nessa parte aqui, ó, eu vou costurar. Então, essa linha aqui é costura. Então, eu vou perder 1 centímetro aqui e 1 centímetro lá do outro lado. Então, eu coloco mais 2 centímetros. Então, eu vou chegar na medida aqui de 36 centímetros. Vou desativar os comentários aqui. E aí, então, gente,
Até aqui tudo tranquilo? Tô mostrando pra vocês como que vocês vão fazer pra partir, então, do potinho, a partir de um potinho, pra fazer a modelagem, as medidas da box. Então, ó, mostrei aqui pra vocês e eu vou deixar salva essa explicação. Se vocês tiverem dificuldade, então depois a gente pode fazer mais ampla essa aula para as medidas, tá bom? Então, ó, eu vou cortar o meu tecido na altura com 44 e no comprimento eu vou cortar ele com 36 centímetros. Só que eu já vim cortado, tá? Então, eu já adiantei essa parte e já tô com o tecido cortado. Então, ó, eu já cortei o meu tecido aqui com a altura de 44 por 36, tá bom? E aí, eu cortei também a mesma medida uma vez no forro que eu tô usando. Já estruturei aqui. Só que o meu Etaflon, que é a minha manta, ela é muito ruim de costurar. O que eu fiz então? Eu cortei ela 1 centímetro menor em todos os lados. Então, ela tá 1 centímetro menor para todos os lados. Então, é só vocês cortarem ela com 34 por 42, que dá a medida que vocês precisam, tá? Então, vamos lá. Aqui também eu vou usar um zíper a metro. Vou pôr 2 cursores. Não decidi ainda se eu vou pôr o velho ou níquel. E vou pôr uma alcinha de mão também. Essa necessaire eu vou ensinar ela pra vocês com viés, pra mim poder colocar a minha alcinha e vocês também saberem fazer o acabamento aí dela mais rápido. Queria pedir a opinião de vocês, porque eu ainda estou na dúvida. Eu não sei se eu coloco ferragem no prata ou no ouro velho. Opa! Prata, ouro velho. Mandem aí pra mim nos comentários qual que vocês acham que vai ficar mais bonito aqui. No prata ou no ouro velho. Me dê uma sugestão aí que eu ainda não decidi. Tô na dúvida. Então, nós vamos começar pela aplicação da manta térmica aqui na bolsinha. Quem quiser colocar etiqueta, pode colocar etiqueta. Daqui a pouco eu vou colocar etiqueta. Então, aqui, ó, eu tenho essa cola, que é uma cola spray. Vou arredar mais pra cá. Eu tenho essa cola, que é a Tech Bond, que é uma cola spray. E essa cola aqui, a gente utiliza ela pra colar tecidos. Então, no caso, eu já estruturei aqui, ó, com um TNT. Esse TNT é o 120. E eu não usei a manta porque eu não quero uma peça muito grossa, tá bom? Então, eu não quero que a peça fique grossinha. Elisete, professora, eu te chamei no direct, depois você olha lá, tá? E aí, então, eu vou usar essa cola, que é uma cola spray. Ela ajuda a gente a fixar o tecido. Porque a manta R1, R2, ela já vem com cola e a gente ativa com o calor do ferro. Nesse caso, essas duas aqui, ó, essa manta não tem cola. O que eu faço então? Se você não for pôr forro, você precisa cortar a sua manta do tamanho da peça de fora, tá? Porque aqui no caso eu vou pôr forro. Se você for usar só o Etaflon, corta ele do mesmo tamanho. Porque tem pessoas que fazem lancheiras direto no Etaflon. Eu gosto do forro, tá? Beleza, depois a gente conversa então. Vou passar a cola. Essa cola aqui, gente, tem que ser passada igual spray de cabelo. Quem seca cabelo com secador sabe, né? Então, ó, eu vou passar ela. O ideal é que você passe numa superfície que não tem problema a cola. Ó, a cola tá vaporizando aqui na minha frente. Porque essa cola, ela é muito grudenta. Então, eu tô com a minha base de corte aqui em cima, ó. Então, a minha base já ficou um pouquinho, ó, grudando. Mas o ideal é a gente colocar um papel, esticar um papel, para que ela não fique depois manchando a sua base de corte. Então, eu vou colar a manta aqui, ó. E eu vou deixar ela sobrando 1 centímetro para cada lado. E o laminado vai ficar para cima. Então, ó, o laminado vai ficar para cima. Deixo sobrando 1 centímetro para cada lado, ó. E vou colar no avesso do tecido. Aqui tá o direito, aqui está o avesso. Então, tá colado assim. Lembrando que é porque eu vou pôr forro, ela tá 1 centímetro menor. Porque vai ajudar depois a costurar. Esse 1 centímetro é desconsiderando a margem de costura, tá bom? Então, ó, estruturado aqui com a minha manta Etaflon, agora eu vou pegar o zíper. Tô usando o zíper número 6.
a metro. Vou tirar minha base de corte daqui e vou trazer a máquina. Deixar bonitinho aqui. Vou trazer a máquina pra cá. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou colocar, ó. Pessoal algumas pessoas mandaram prata, ouro velho. Mandem mais aí, gente, ó. Eu vou colocar a frente do zíper de frente aqui, ó, com o meu tecido, tá? Então, a frente do zíper é o dente. Eu vou colocar frente com frente, tá? Vou colocar o pé de zíper na máquina, então vou costurar com o pé de zíper. E para me auxiliar na hora de prender, eu vou usar clipes. Pode ser clipes de patchwork ou pode ser o clipes de papel, tá bom? Vou colocar os clipezinhos aqui, prendendo. O zíper tem que estar super alinhado aqui na parte superior, ó. Tá bom? Super alinhado, não pode ter zíper sobrando. Então, eu vou vir aqui e vou colocar os clipes. Então, agora eu vou costurar aqui com um pé de máquina, guiando pelo zíper. Então, eu vou encaixar o meu pezinho aqui na máquina e vou costurar. Ó, então eu já apliquei aqui o zíper. E agora, como eu passei a cola aqui, ele ainda tá um pouquinho grudado. Agora, o que eu vou fazer aqui, ó? Já apliquei o meu zíper aqui. Agora, eu vou pegar o forro. Então, eu vou usar o forro. E o meu forro, ele tem o lado que é fosco e um lado que tem uma trama. Então, esse lado que é fosco é o direito. Então, eu vou colocar frente com frente. Então, eu vou colocar, ó, estampa do forro de frente com a estampa do tecido. Vou colocar aqui os meus clipezinhos de novo e vou costurar. Arremata aqui no final.
Então, ó, apliquei aqui o forro e vai ficar assim, então. Forro nessa parte de trás, com o zíper todo embutido. E aqui na frente, ó, o zíper. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou destacar, ó. Eu vou puxar meu... Vou levantar aqui pra vocês verem. Então, ó, já aplicado desse lado, o que eu vou fazer? Eu vou puxar essa outra ponta do zíper aqui, ó, pra outra ponta aqui do meu tecido. Então, eu vou fazer esse movimento aqui, tá? Então, ó, alinhei a frente do zíper de frente com o tecido. Alinho bem bonitinho aqui. O forro, ele tá aqui também sobrando. Então, eu vou subir o meu forro e vou alinhar frente com frente. Então, vou alinhar meu forro aqui. E vou fazer um sanduíche. Então, aqui assim eu vou costurar. Vou mostrar pra vocês de novo pra não ficar dúvida. Vou colocar aqui os clipezinhos. Como eu passei a cola agora, ela ainda tá bem fresca. Então, ela tá bem pegajosa. Então, tá pegando aqui, encostando aqui na mesa e tá grudando. Então, assim, a gente vai aplicando o zíper. Ó, então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei frente com frente, ó, frente do zíper de frente com tecido externo e forro de frente com forro, tá? Agora eu vou costurar tudo junto. Pode costurar separado? Pode costurar separado. Eu vou costurar tudo junto pra gente já agilizar essa etapa aqui. Deixa eu acertar bonitinho aqui pra ele não ficar torto. Então, eu vou vir aqui e vou passar uma única costura, tá? Então, quem tá chegando aí, já mostrei qual... quem tá chegando aí, eu mostrei desde o início da live qual vai ser a medida dessa bolsa. Então, eu ensinei a fazer a modelagem a partir do potinho da marmita. Essa nossa aqui ficou 44 por 36, tá? Mas essa aula, ela começou ensinando para você não ficar refém aí de medidas. Então, você pode fazer a sua bolsa a partir do seu, né, no caso, a sua bolsinha térmica, a partir do potinho de marmita que você tiver aí. Então, ó, arrematei aqui. Então, costurei tudo. Quem tá chegando aí agora, eu mostrei como fazer a bolsinha a partir desse potinho de marmita aqui. E ensinei a chegar na medida, tá? Tá na live, no início da live eu vou deixar salvo. Aqui então, ó, eu vou destacar o zíper. Vou deixar ela gravada assim, ó. Vou destacar o zíper aqui, tá? Ó. Vou abrir o zíper. Ó, abri o zíper. E vou desvirar agora a minha bolsa, tá bom? Desvira com cuidado por causa dessa mantinha aqui. Então, ó, desvirei. Vou acertando bem aqui, ó. E ficou assim. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma costura de pesponto. Vou tirar aqui o pé de zíper e vou voltar pro pé de costura reta.
E aí, se você é nova na costura, principalmente na costura das bolsas, né? Vou explicar pra você rapidamente aqui o que é um pesponto. O pesponto, a gente usa ele primeiro, no caso aqui, ó, pra rebater. Então, eu costurei aqui dentro zíper, forro e tecido externo. E aí, eu uso aqui agora um pesponto pra rebater. Então, ó, como eu fiz esse ponto aqui, tá vendo, ó? Essa costura aqui, eu vou fazer agora pra rebater. Então, vai segurar todas essas costuras lá dentro. E é um ponto, uma costura que eu faço com meio pé, tá vendo? Bem na beiradinha. Essa cola que eu tô usando é a cola reposicionável. Você passa a cola, depois com o tempo o tecido ele fica fixo, permanente. Mas ela é reposicionável. Então, o que que acontece? Eu posso passar a cola na minha manta, no meu TNT, colar o tecido e se ficar torto ou se não ficar do jeito que eu quero, eu posso retirar e colar novamente. Tem a outra que é do potinho vermelho, que ela é a permanente. Ela, depois que ela seca, você não consegue mais movimentar o seu tecido. E ela acaba secando muito rápido. Então, eu gosto de usar essa aqui. Além do cheiro dessa aqui ser mais fraco, tá? Então, eu uso essa porque eu posso passar, se eu quiser de novo, grudar de novo. Mas depois de um tempo ela fixa bem sim, tá? E aí, agora, então, eu vou passar nesses dois lados do zíper uma costura com meio pé de máquina, com a largura do ponto no 4 para fazer um pesponto. Então, eu vou costurar aqui para vocês verem. Então, eu já fiz o pesponto aqui, ó, em um dos lados. Atrás, o meu forro é branco, então a minha bobina já tá na cor branca, tá? Fica a dica aí pra vocês. Tem como usar a bobina de uma cor e a linha de cima de outra. Em cima eu tô usando rosa. Rosa bem no tom do zíper. Então, aqui, ó, tá pronto o meu pesponto, tá bom? Feito o pesponto, agora o que que a gente vai fazer? A gente vai passar o cursor. O pessoal não me ajudou a decidir. Foi ouro velho ou prata. Qual a cor que vocês acham aí mais bonita pra mim passar? O ouro velho ou o prata? Comenta aí pra mim. Qual que vai ficar mais bonita aqui? Enquanto isso, eu vou passar qualquer um dos dois aqui só pra fechar. Então, ó, como ele tá aberto aqui, eu vou unir aqui em cima, ó, certinho. E vou passar o cursor uma vez só pra fechar toda essa peça aqui. A peça de hoje é uma necessaire não, né? Uma bolsa box térmica. E aí, no início da aula, eu mostrei para vocês como fazer a modelagem da bolsa a partir de um pote. Então, eu peguei o pote que a pessoa vai utilizar aqui, ó, passei o cursor, vou passar ele todinho aqui, tá vendo, ó? E agora eu vou encaixar um de cada lado. Então, a primeira eu fiz a primeira parte
eu fiz ela com a modelagem. Gente, esse meu tripé, só Jesus pra deixar ele no lugar, que ele gosta de ficar caindo. Então, ó, fechei aqui, passei. Então é bom a gente sempre alinhar certinho aqui. Eu alinhei, cortei o meu zíper aqui pra alinhar. Então alinhei e passei, tá? E aí, pessoal, ouro velho ou prata? O pessoal tá falando ouro velho, eu vou pôr ouro velho. Então, ó, eu vou pôr 2 cursores, vocês podem pôr um se quiser, tá? Eu vou pôr 2, vou pôr um entrando de cada lado. Essa bolsa eu tô ensinando ela térmica, mas vocês podem facilmente fazer ela também pra ser uma nécessaire. Só tirar a manta térmica e colocar aí a manta R1, R2 ou estruturador que você gosta de usar. Então, ó, passei um de um lado, vou passar o outro do outro lado. Quem aí tem muita dificuldade de usar o zíper a metro por causa do cursor, gente? Vocês estão... me conta aí, aproveita que essas pessoas que estão aí na live, não sei se vocês estão a primeira vez aí, mas vamos nos conhecer, né? Eu me apresentei no início da live, mas vocês são iniciantes na costura, vocês já costuram, ou você só gosta de costura e tá aqui participando da aula para conhecer? Comenta aí pra mim pra gente se conhecer, podem me contar também de onde vocês estão falando, que é bem legal essa interação, pra gente ir trocando uma ideia, porque senão eu fico aqui falando. Ó, passei então, foi só falar de passar o cursor que tá travando, né? Mas vamos lá. Ó, então passei 2, um de cada lado. Então vai ficar assim, tá? Agora nós vamos fazer então o fechamento. Eu vou voltar ele pro lado do avesso, então eu vou colocar minha mão aqui, ó. E vou voltar ela pro lado do avesso. Ó, bem devagarzinho. Gente, esse tecido é muito bonito, né? Vai ficar bem legal essa aqui. Então, ó, vou virando ela aqui pro outro lado. Como a manta é grossa, ó. Como a mantinha é grossa, a gente vai devagarzinho. Meire, que bom, fica aí pra você aprender bastante bolsinhas, tá? Eu não ensino a fazer os paninhos, você já sabe, né? Mas eu ensino aí vocês a costurarem. Quem tá iniciando, a melhor coisa que tem é costurar, né? Independente do que a gente tá costurando. Então, ó. Aí, galera, desvirei. O que nós vamos fazer aqui agora? Vou mostrar aqui pra vocês o meu desenho. Eu não desenho tão bem, mas eu tento, né? Tá vendo que o formato da bolsinha é esse quadradinho aqui? O que nós vamos fazer? Nós vamos unir o zíper com o fundo. Então, pra fazer uma box, a gente une o fundo com o zíper. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou esticar, vou pôr meu dedo aqui, ó, em cima no zíper e o outro dedo aqui. Vou esticar. Tudo junto, tá? Com o forro mesmo, porque essa vai ter viés. Vou dar um piquezinho bem aqui embaixo. Quando é pique, gente, tem que ser bem pequenininho mesmo, tá? Então, eu marquei o meio. Thaís, eu tenho muito medo de marcar com pique, porque eu posso fazer um pique grande e estragar minha bolsa. Marca com giz, tá? Vou arrumar meu tripé, gente. Vocês aguentam esse meu tripé, porque ele não aguenta o peso do meu celular e eu fico toda torta. Então, ó, marquei o meio aqui. Vou marcar o meio dos dois lados. Então, ó, marquei o meio aqui. Vou marcar o meio desse lado também, ó. Pego meu dedo, faço um ganchinho, estico bem, ó. Zíper para um lado, tecido para o outro, pique, tá? Então, eu só tô pegando forro e tecido externo. O que eu vou fazer aqui agora? Onde eu marquei o meio com o meu pique, eu vou alinhar ele no dente do meu zíper. Então, o dente do meu zíper tá aqui, ó. Vou alinhar de frente com o meu pique. Então, eu vou alinhar e vou pôr clips. Por que eu falei pra vocês? Cortem a manta aí, Etaflon, menor 1 centímetro. Porque agora vai ajudar você na hora de costurar, ó.
Aqui onde a gente vai costurar não vai ter camada. Então eu vou esticar bem. Ó, estiquei bem e coloquei clipezinhos. Vou até colocar mais um aqui. Vou fazer a mesma coisa desse lado, ó. Vou pegar meu pique tá aqui. Vou esticar ele, colocar ele no centro aqui, ó, com o meu dentinho. Ó, no centro com o meu dentinho. Estico bem aqui minhas laterais e vou colocar os clipezinhos. Como eu tô usando um forro impermeável Cobagum, não é um forro de tecido, né? Não é um tecido com trama. Eu coloco clipes porque eu não quero fazer buraquinhos nesse meu material aqui. Então, eu coloco clipes bem largos. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura com um pé de máquina desse lado e um pé de máquina desse lado. Como eu sei que tem muita gente que está começando, não sabe o que é um pé de máquina, é isso aqui, gente, ó. O pé da máquina tem a sapatilha. Quando eu falo que eu vou costurar com um pé de máquina, é isso aqui que eu vou fazer, ó. Eu vou posicionar o meu pé bem rente ao tecido, e a agulha vai bater no centro. Isso é uma margem de um pé de máquina. Então, uma margem de costura ou uma margem de um pé de máquina em uma máquina doméstica, é só fazer isso. Coloca o tecido bem na beirada do pezinho e ele vai costurar com 75 milímetros, tá? Em uma máquina doméstica. Então, eu vou costurar com um pé de máquina. O meu ponto vai estar no 2,5, porque a gente quer um ponto mais fechadinho para fazer essa costura. Então, vamos lá, ó. Observe só, o meu pezinho tá aqui. O meu tecido, eu vou entrar com ele aqui agora, ó. Ele não vai passar pra lá, ele vai ficar bem rente aqui. Isso aqui é um pé de máquina. Vou costurar com a agulha no centro. Por que a agulha no centro? Porque tem máquinas, como é o caso da minha, que ela joga a agulha pra direita e pra esquerda também. Ó, ficou assim, tá? Vou costurar aqui do outro lado. Ó, então, prontinho de novo. Então, o que eu fiz aqui, gente? Eu fechei onde estava aberto na lateral, com a margem de um pé de máquina, tá vendo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar minha tesoura e vou cortar esse excesso de zíper que tá aqui, tá? Então, ó, corta. Tem um excesso de forro aqui também, eu vou cortar, tá? Não tem isqueiro, mas o meu isqueiro acabou. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de vir aqui com o meu isqueiro, queimar a ponta do zíper, porque o zíper, a gente usa zíper de plástico de nylon. E com o tempo ele pode desfiar, tá? Aqui, eu vou passar uma costura de novo, porque ficou muito na beirada. Pera aí. Meu forro estava um pouquinho esticado e eu segui a margem do forro. Estava um pouquinho esticado. Então, ó, passei aqui, tá? Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer caixinha de leite. Quem aí sabe que técnica que é essa da caixinha de leite? Quem nunca usou essa técnica, comenta aqui pra mim. Sabe o que é? Não sei o que é. A gente vai colocar profundidade na peça. Então, para mim dar altura, para mim dar a altura aqui na minha box, eu vou usar dessa técnica de profundidade, que é a caixinha de leite, que a gente pode usar ela no fundo de uma bolsa. Eu tô com algumas bolsinhas bem longe, mas a gente vai criar a altura da box. Então, a caixinha de leite numa bolsa box, ela dá a altura. Em outras necessaire,
em outras bolsas, ela dá o fundo. Então, por isso que a gente chama de profundidade, porque ela vai dar corpo, ajudar a dar corpo. Porque aqui, ó, tá só uma coisinha reta. E aí a gente vai fazer as caixinhas de leite nessa parte aqui. Como descobrir, então, qual a medida da caixinha de leite que você vai fazer, tá? A gente vai partir da altura. A gente sabe a altura da nossa peça, a altura final que a gente quer. Então, a gente decidiu que a gente quer uma bolsa final com 10 centímetros de altura. Então, como... Gente, esse meu tripé, só Jesus tem que rezar. Reza aí, gente. Para de cair. Como que você vai chegar, então, na altura da sua box? Se você sabe que a sua bolsa vai ter uma altura de 10 centímetros, a gente sempre trabalha com a caixinha de leite na metade. Então, qual que é a metade de 10? É 5. Então, eu vou marcar uma caixinha de leite de 5 por 5 centímetros para que no final a minha box fique, então, com essa medida de 10, tá certo? Então, essa vai ser a medida. Só que, vocês já entenderam isso? Todo mundo entendeu? Todo mundo? Comentei pra mim. Vocês sabem mexer com caixinha de leite? Vocês sabem por que dessa proporção 5 por 5, 4 por 4? Então é isso. Como eu já sei que a medida final da altura da minha box vai ser de 10 centímetros, então eu vou colocar a minha caixinha de leite com 5 centímetros, tá bom? Só que o que acontece? Eu gosto de marcar e não cortar a caixinha de leite. Mas nesse caso eu vou cortar porque eu vou aplicar a alça de mão. Então eu preciso que a minha caixinha de leite esteja aberta para mim aplicar a minha alcinha de mão. Então nesse caso, o que eu, Thaís, faço? Eu não vou marcar a caixinha de leite de 5 por 5. Porque quando eu corto, eu costuro não é em cima da linha, mas sim na margem do tecido. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? Então, sendo assim, eu vou aumentar mais meio centímetro nessa caixinha. Então, no final, minha bolsinha vai ficar com uma altura de 11. E eu não quero que ela fique com a altura de 11. Eu quero que ela fique com a altura de 10. Então, como eu vou cortar, eu vou marcar minha caixinha com meio centímetro menor. Nesse caso, tá certo? Todo mundo entendeu? Se não, eu explico novamente. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha fita, vou riscar com a caneta para que vocês enxerguem, porque o meu giz, ele é branco, então não vai aparecer aqui. Então, vamos lá. As medidas, gente, vai ficar gravada a live e eu ensinei a fazer, ó, a modelagem da bolsa. Então, a gente criou a modelagem da bolsa no início da aula. Então, aqui, ó, tá a minha costura, tá vendo? Ó, aqui tá a minha costura. E eu sempre marco caixinha de leite da costura pra dentro, tá? Então, a gente marcaria, eu vou fazer um lado aqui pra vocês verem, sem cortar, tá? A gente marcaria 5 centímetros, ó, da margem de costura pra dentro. Vou subir 5 centímetros. Vou pegar minha régua aqui. Deixa eu pegar uma régua. Tem uma reguinha de caixinha de leite aqui de 5, tá? E aí aqui eu marco então, ó, 5 centímetros. Se tá travando, pode ser a internet, gente. Ó, então eu marcaria assim, ó, 5 por 5. Abriria aqui, ó, marcaria aqui e costuraria em cima, tá? Vou mostrar pra vocês. Aqui é a mesma coisa, 5 por 5. Então, se você marcar 5 por 5, você tem que costurar em cima da linha. Como eu não vou costurar em cima da linha, eu vou marcar os outros cantos de 4,5 por 4,5, tá certo? Todo mundo pegou a explicação da caixinha de leite? Entendeu o porquê do motivo? De ser, por que ela é 5 e por que eu vou cortar ela eu vou diminuir meio centímetro. Vou marcar aqui 4,5 por 4,5. É importante vocês que estão começando fazerem isso, sabe? Se perguntarem por que eu uso uma caixinha de leite, por que dessa medida,
Quando eu comecei a costurar, eu tinha poucos tutoriais no YouTube, né? Raríssimos tutoriais. E eu costurava me baseando por revistas. Então, eu pegava essas revistas de artesanato, revistas aí de patchwork e me baseava por elas. E não tinha explicação nenhuma, me falando por que que eu tinha que fazer tal medida, por que que eu precisava, por que que eu precisava fazer tal modelagem, nem explicava as modelagens. Então eu quero que vocês, né? Eu acho legal a gente pegar isso, porque, ó, marquei aqui 4,5, 4,5. Aqui também 4,5. Só aqui que tá 5, tá? Onde tá 5 eu vou mostrar pra vocês como costura. Então eu vou cortar em cima da linha que eu fiz aqui, tá bom? Por quê? Porque eu vou colocar alça. Alguém mandou, a Maria falou não. Não porque você não entendeu a explicação da caixinha de leite? Então, eu vou cortar aqui, tá bom? Não vou descer muito meu tripé, porque ele está caindo. Ó, então eu cortei aqui e vou cortar esse lado também. O lado que eu falei que eu não ia cortar, eu vou cortar também, gente, porque eu vou ter que passar viés. Então, depois eu faço outra necessaire com vocês de caixinha de leite e explico como é costurar sem cortar, tá? Vou marcar aqui com 4,5. Vocês me perdoem, me desculpem aí, então, depois eu mostro como que vocês fazem. Porque eu vou passar um viés. E como eu vou passar um viés, eu preciso que o acabamento fique bom aqui, tá? Tá congelando a imagem. A qualidade do vídeo melhorou. Tá ruim, gente? Vocês estão conseguindo me ver? Tá travando? Manda aí pra mim se tá travando, porque se for a minha internet, eu tento olhar aqui. Se não, pode ser a internet de vocês. Manda aí pra mim. Ó, cortei os 4 cantos, tá? Vou esperar, enquanto vocês vão me falando, eu vou trocando a cor da minha linha aqui pra cor do viés, tá bom? Vou colocar minha linha branca que eu vou passar agora no viés. Se tiver travando, vocês me falam. Que aí eu explico alguma coisa que ficou sem, pra minha imagem também estava congelada. Tem hora que tá travando. Será que é minha internet? Tava chovendo aqui, gente. Pode ser. Será que é isso? Ó, que bom. Ó, a de casa falou que saiu da live e voltou de novo. Se vocês quiserem, podem tentar fazer isso. Então, o que eu falei, gente? Eu fiz a caixinha de leite pra dar profundidade na necessaire box, tá? Que é a bolsa que a gente tá fazendo, a lancheira box. Necessaire, eu falo necessaire porque dá pra fazer necessaire. Então, pra dar essa altura aqui. Então, como eu sabia que a altura final da peça que eu queria era de 10 centímetros, a minha caixinha de leite vai ser sempre a metade, ou da altura, ou do fundo da bolsa. Então, eu marquei uma caixinha de leite, eu marcaria uma caixinha de leite de 5, se eu não fosse cortar, tá bom? Como eu cortei aqui, o que que acontece? Quando eu vou abrir, ó, pra costurar, olha só. Essa, deixa eu ver se vocês vão ver, ó. Essa aqui é a caixinha de leite que eu marquei inicial de 5 centímetros. E olha o que que acontece. Olha lá a marca da linha onde ficou. A marca da linha ficou aonde eu costuraria se eu não cortasse ela. Como eu cortei, quando eu for costurar, eu vou ter que posicionar o meu pé, ó, com uma margem aqui. Então, isso aqui, ó, vai pegar certinho em cima da linha. Entenderam? Então, por isso, como eu cortei, eu diminuí meio centímetro na minha medida original da caixinha de leite, que seria com 5, e eu marquei 4,5 centímetros. Sempre da costura pra dentro e da beiradinha pra dentro. Por que da costura pra dentro? Porque se você fizer uma caixinha de leite
e começar lá de fora da beirada do tecido e não da margem, tudo que tá da margem para fora não pega costura. Então não adianta você marcar, tá? Então, ó, quando eu abrir a minha caixinha de leite e quando eu corto ela, eu gosto de medir ela meio centímetro menor do que o tamanho original, para que depois a minha peça continue com a medida que eu quero, que é de 10 centímetros, tá bom? Então, o que eu vou fazer, ó, caixinha de leite está aqui, eu vou expandir ela assim, tá? Para costurar. Antes, o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui, ó, viés. Então, eu vou dar acabamento aqui com viés. Estou ensinando vocês a fazer uma peça que tem viés, mas tem como fazer essa mesma peça aqui sem viés, tá? O pessoal falou que tá bom, mas a live vai ficar gravada. Pra mim não tá travando aqui, tá, gente? Fica aí. Fica aí, é o celular. Ó, eu vou usar esse viés aqui, que é um viés de gorgurão. Vocês podem usar o viés pronto também, tá? Tem outros tipos de viés. Eu vou usar o viés de gorgurão, tá? Ele dobra bonitinho aqui, tá vendo? Ele tem um vinco, esse aqui é branco, tá? E eu comprei esse viés pra lancheira mesmo, que ele é ótimo pra aplicar em lancheira. Então, ó, ele dobra muito bem, tá? Por que eu tô usando branco? Porque o forro é branco. Então, eu já comprei um rolo desse viés, porque eu sei que sempre eu vou usar o forro branco para as minhas lancheiras. Então, ó, já fica a dica aí pra vocês. Eu vou dobrar ele e encaixar ele aqui, ó. Onde que eu costuro o viés? Nessa beiradinha aqui, tá bom? Ó. Nessa beiradinha. Como tá branco no branco, nessa beiradinha, tá? Se você for aplicar este viés aqui, você pode fazer a mesma coisa. Dobra o viés ao meio e aplica. Não quero dobrar o viés. O que eu posso fazer? Pode aplicar ele rebatendo. Abre o viés, aplica e rebate, tá? Estou fazendo uma bolsa térmica, tá? E a aula não é só sobre a costura, é sobre a modelagem. Então, no início dessa aula, eu ensinei como modelar a partir de uma marmitinha, tá? Então, vamos lá. Vou abraçar aqui o meu viés, colocar um clips aqui, ó. E vou costurar bem na beirada. E como eu cortei a minha manta térmica menor, fica muito mais fácil, ó, de passar, porque aquela manta é grossa. Então aqui não tem camada nenhuma de manta. Olha que legal. Só nas caixinhas de leite que vai ter. Então eu tenho que fazer esse acabamento aqui antes. Ó, fiz o acabamento aqui. Passei aqui, tá? E a costura tem que pegar dos dois lados. Pegou na parte daqui e daqui. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou pegar o viés. Vou abraçar aqui, ó. O bom desse viés de gorgurão é isso, que ele já, ó, encaixa bonitinho. E vou posicionar aqui, ó. Eu deixo sempre uma dobrinha sobrando ali no início. Ó, posiciono aqui, arremato e vou costurando. Então, ó, eu costurei e fiz um retrocesso no início e no fim, tá? É importante vocês sempre lembrarem do retrocesso, principalmente quando a gente tá começando na costura, a gente tem muita dificuldade de fazer o arremate, de lembrar do arremate. Então, é importante que vocês façam o arremate no início e no fim. Então, fiz o acabamento aqui, o que eu vou fazer? Eu vou expandir a minha caixinha de leite, ó. Vou expandir ela. Olha que bonitinho que vai ficar. Tá vendo? Já tá criando a altura que a gente quer na peça, tá? Vou esticar aqui e vou prender com um clipezinho. Tô usando o clipezinho. Gente, só vídeo cacetada. Só vídeo cacetado nessa minha live. Vamos lá. Deus abençoe meu tripé.
Gente, vocês devem estar rindo aí, né? Da minha cara. Senhor. Bora. Vou ter que ficar mostrando meu rosto, porque se eu abaixar muito o tripé ele vai caindo, tá? Vão que vocês vejam bastante meu rosto. Ó, vou colocar clipezinho por quê? Porque eu tô usando uma manta térmica que é um plástico. Tô usando um forro que é um plástico. E quando nós temos material plástico, o ideal é que a gente não use o alfinete, porque o alfinete vai deixar buraco, vai furar. Então, nesse caso, vamos de clipezinho, tá? Amei o horário da live e o dia da semana também. Ai, que legal, pra quem trabalha, né, dia de semana. Vamos então fazer com mais frequência. Lives aos domingos. Gente, tem que rir pra não chorar desse tripé. Meu celular é muito pesado pra ele, então ele vai escorregando. Na hora que eu ver, ele já tá lá embaixo, ó. Então, eu vou passar uma costura aqui com um pé de máquina, tá? Sempre com um pé de máquina quando a gente quer fechar as costuras. Vou descer aqui pra máquina pra vocês poderem ver. Ó, então eu vou costurar aqui. Tem que comprar o tripé, não é possível. Ó, então eu vou costurar aqui com o pé de máquina. Aqui, gente, pegou em cima da caneta. Não sei se vocês vão conseguir ver a minha caneta rosa aqui, mas pegou em cima da caneta, tá? Então, ó, olha que legal, já tá nascendo a box. Então, o que que eu fiz aqui? Fiz, ó, a costurinha e já deu altura. Então, caixinha de leite, gente, serve pra isso, pra dar altura, pra dar fundo, tá? Então, ó, um lado já tá pronto. O outro lado, antes de fechar, eu vou pôr uma alça. Se você quiser, não precisa pôr a alça. Eu vou pôr a alça e eu já ensino vocês a pôr a alça, porque eu acho que vai ficar bem legal pra carregar. Então, ó, eu vou enfiar essa alça, ela tem 25 centímetros, é uma alça de largura número 3. Então, a largura da alça aqui tem 3 e o comprimento dela é 25, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou encaixar a alça bem aqui no meio do meu viés. Vou deixar mais ou menos 1,5 centímetro pra dentro, aqui sobrando, ó. E vou fechar com a alça aqui. Pra ela não escorregar, né, não sair do lugar, clipezinho nela. A outra ponta a mesma coisa. Toma cuidado pra sua alça não ficar torcida lá dentro, tá? Encaixa ela bonitinho. Cuidado pra ela não ficar torcida, ó. No meio, estico bem minha caixinha de leite, ó. E clipezinho, tá vendo? Vou passar a costura, então, pra fechar ela aqui. Gente, esse horário de domingo, o pessoal falou que é bom fazer live. Mas eu sou uma pessoa que almoço cedo. Não sei se vocês também almoçam cedo, mas eu sei que tem gente que vai almoçar 2 horas da tarde, né? Então tem que ser um horário que o pessoal já almoçou e que não tá cochilando, né? Porque também não tem que assistir a live até o final pra aprender. Pode cochilar, não. Aposto que tem gente deitada aí na cama assistindo, pós-almoço. Aquela preguicinha, pós-almoço. Saudade de você, Eliette. As alunas todas aí acompanhando a live. Ó, então, gente, ó aqui, ó. Fechei aqui. Eu vou ser sincera com vocês. Eu não faço esse modelo de necessaire aqui, até quando é lancheira com viés. Por quê? Porque eu tenho preguiça de passar viés, tá? Eu tenho muita preguiça de passar viés, não gosto do viés. Mas aí, por que você tá me ensinando então com viés se você tem preguiça de passar o viés? Porque essa aqui fica pronta mais rápido, tá? Então, para pessoas que gostam de ver o resultado rápido, essa aqui fica pronta mais rápido, tá bom? Então, agora eu vou passar o viés aqui no cantinho e mostrar pra vocês.
mas tem como fazer ela sem viés. Então, se você é do meu time, que não gosta de passar viés, mas que também vai querer perder um tempinho a mais ali pra fazer ela sem o viés, tem como fazer também, tá? Ó, o que eu vou fazer agora? Vou pegar meu viés e vou passar ele na lateral aqui, tá? Só que aí a gente tem que fazer um acabamento aqui pra não ficar sobrando tecido, né? O que eu faço? Ó, eu corto sobrando um dedo pra cada lado. Então, ó, vou cortar ele aqui, sobrando um dedo pra cada lado. Dá mais ou menos 1 centímetro. Ó, e ele abraça, né? Ele vai abraçar aqui. Se for o outro viés, pode fazer a mesma coisa. O que eu vou fazer, ó? Eu vou abrir ele aqui, ó. Vou pegar meu dedo e vou jogar ele aqui pra dentro, ó. E aqui também, ó, aqui pra dentro. E agora sim eu vou dobrar ele, ó. Aí vai ficar com o acabamento aqui em cima. Então é isso que eu vou fazer, tá? Gente, tem um pessoal, ó, tem um pessoal me seguindo lá das Arábia. Eu acho tão legal que eles entram na minha live e ficam comentando. Mas eu não entendo nada, tá? Eu não entendo nada. Mas tadinha. Ah, eu acho que acho que o pessoal... Não é a primeira live que o pessoal entra e fica comentando. Espero que eles estejam gostando, né? Mandando boas energias aqui pra gente. Ó, então eu vou passar o viés aqui fazendo a beiradinha, tá? No final eu passo pra vocês sugestão, tá? De valor, sim. Explico pra vocês como que eu faço aqui a minha... Pra chegar nos meus valores aí. Vou fazer aqui a beiradinha. É por isso que eu não gosto de viés, ó. O danado dá trabalho de passar, mas eu uso. E fica rápida de fazer e fica bonitinha, né? Fica bonitinho, ó. Então vamos lá. Abaixo aqui, ó. Clipezinho pode ajudar vocês demais, pode pôr os clipezinhos aí. Essa box aqui eu tô fazendo pra uma amiga minha. Deixa eu ver se eu vou quanto que eu preciso. Espero que fique bonita. Ó. Aqui eu venho, vou encaixar, dobrar pra dentro. Vocês não estão vendo não, né? Ó. Vou encaixar. Dobrar pra dentro. Seria bom ter várias câmeras, né? Mas no Instagram nem tem como. Vamos... Por isso que eu quero ir fazer no YouTube. Porque eu acho que no YouTube tem como colocar várias câmeras. Pessoal, aproveitando que vocês estão aí, que eu tô aqui passando o viés, eu vou fazer live essa semana, amanhã e na terça-feira, às 17h30, tá? Então, às 7h30 da noite, amanhã e na terça, eu vou estar ensinando mais 2 peças térmicas. Então, se vocês querem aprender a fazer outras peças térmicas, amanhã e na terça-feira eu vou estar com mais aula de bolsinhas térmicas, já aproveitando aí pra vocês, porque bolsa térmica... Não, desliga não. Travou agora. Bolsa térmica é uma peça que a gente vai, tenho certeza, ter muita saída agora na volta às aulas. Então, gente, pensa só. Quantas pessoas aí vão voltar a trabalhar, né, que estavam em home office. Ó, tô encaixando aqui. Quantas pessoas estavam em home office vão voltar para suas atividades e levam marmita? Quantas crianças vão voltar para as aulas e levam lancheira? Meu filho mesmo leva a lancheira dele tá um horror. Então ele vai precisar de outra.
Então, assim, bolsinhas térmicas. E a gente fica pensando que é só na comida, né? Não. Tem uma aluna aqui do curso presencial que ela tava me contando, olha como que a gente não sabe da realidade. Ela usa insulina. E aí a insulina dela tem que ficar em caixa de isopor. E quando ela vai viajar, ela tem que colocar em alguma coisa, tipo uma caixinha de isopor. Então olha que legal, a gente pode fazer bolsinhas menores até para as pessoas carregarem coisas assim, igual medicamento, insulina. Então é uma coisa que a pessoa sempre vai estar precisando recorrer para levar, né? Então a gente fica muito presa às vezes na ideia de que o térmico é só para lanche e almoço, mas tem, ó. Então só falta mais essa aqui. Eu uso a 0,2, então o milímetro da manta Etaflon que eu uso é a de 2 milímetros. Por quê? Eu, tanto na máquina industrial quanto na máquina doméstica, acho muito mais fácil para costurar. E aqui ainda no início eu mostrei que se você for pôr forro, você diminui ali a margem, você pode colocar menor. Então, por exemplo, eu dei as medidas aqui, né, e cortei 1 centímetro menor, que é a margem de costura, né? Só que na caixinha de leite não vai ter como. Cortei 1 centímetro menor, porque vai me auxiliar na hora de costurar, né? Mas quanto menor a espessura da manta térmica, menos tempo ela vai manter a temperatura. Então isso é uma coisa que a gente explica pra pessoa, né? Quando se ela perguntar e tudo. Menos tempo, mas olha, eu sempre usei essa, vai ficar salva, tá, gente? Sempre usei essa e nunca tive problema assim, não. Meu filho mesmo usa lancheira e as coisas dele sempre conservou, tá? Minha mãe também tem lancheira, minha mãe adora andar com uma água gelada dentro da bolsa dela, do carro, então ela sempre tá com a lancheirinha onde ela vai. Então, ó, passei. Não ficou perfeito, tá, gente? Às vezes a gente se ilude vendo uma live dos outros, achando que o viés dos outros ficou maravilhoso, só o nosso que fica feio. Tá perfeito, não. Tá meio torto, tá? Mas é difícil passar viés mesmo. Vamos virar. Ó. Escândalo! Tecido, olha esse tecido, gente. Deve ser muito bom ter uma amiga costureira, né, que faz as lancheiras pra você. Olha que linda que ficou. É térmica, é lancheirinha térmica, mas vocês podem tranquilamente fazer esse mesmo modelo para fazer como frasqueira. Ó, forrada com bagum, então fica linda. Eu fiz muita necessaire, muita mesmo, necessaire para maquiagem, para shampoo. Quem nunca viajou e vazou uma maquiagem, uma base, um shampoo? Esse forro bagum, ele é excelente para você fazer peças e vender peças aí para o seu cliente, falando, ó, pode usar tranquilamente para colocar maquiagem, porque dá para limpar. Estojo escolar, o estojo escolar do Bernardo, o meu filho, vou falar muito dele porque ele usa as minhas peças, né, meu cliente. O estojo dele é de bagum por dentro, ele é de tricoline por fora e por dentro. Por quê? Canetinha, lápis é uma sujeirada, então a gente limpa ali, ó, tranquilamente. Olha que linda que ficou, gente. E aí, ó, 2 cursores, ó, alcinha de mão, potinho dela aqui, ó. Então, eu fiz baseada no potinho e tá aqui. Esse tecido aqui, quem tiver interesse, quem for de Barbacena, tá? Esse tecido aqui é lá da loja Ferreira Gomes, tá bom? Então, ó, esse tecidinho é lá da Ferreira Gomes. Se alguém quiser, tá? Muito lindo, é um tecido estampa digital. Então, qual que é o cálculo que eu faço para vender uma peça?
eu pego a medida que eu usei. Então, a gente viu a medida, a gente usou um retângulo de 44 por 36. Então, eu pego o valor do tecido. Esse tecido lá na loja, ele tá custando R$39,00. O bagum, ele custa em torno de R$19,00 no metro. E a manta Etaflon custa em torno, se eu não me engano, de R$16 a R$19,00, dependendo. Aqui na minha cidade, eu acho que tá entre isso, R$16 a R$19,00, tá? O que eu faço? Eu multiplico os centímetros. Então, eu coloco 0,44 vezes 0,36 na calculadora, tá? É isso que vocês vão fazer. Quanto que eu usei? Esse por esse. Vezes o valor do tecido. Quanto que tá o valor do tecido? 39. E divido pela largura, 1,5 m. Então, se o tecido tem 1,5 m, eu divido por 1,5 m. Vocês vão achar em reais o custo do pedaço. Então, vamos supor que cada pedacinho aqui custou R$1,50, tá? Aí você vai somar isso tudo, vai somar quanto custou o pedaço da alça, quanto custou o cursor e quanto custou o pedaço do zíper. Vamos dizer que tudo isso aí ficou em R$5 a R$6, o custo da necessaire. Eu vou falar isso por quê? Porque isso é muito relativo, gente. Eu posso falar assim, venda R$40. Não, venda ao preço que você vai saber. Então, o custo do material ficou em torno de R$6, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai pôr uma embalagem? A embalagem custa R$2,50? Soma a embalagem. Você levou 1 hora para fazer? O seu custo de mão de obra é R$10? Soma mais R$10. Então, nisso aí, ó, 6 mais 2 é 8. Com mais 10, 18. E aí, tendo o custo da embalagem, do material e do meu tempo como profissional, eu multiplico pela porcentagem que eu quero vender. Então, se eu quero colocar a margem de 50%, eu multiplico por 50%. Se eu quero 100%, então eu vendo o dobro do custo, tá? Mas essa necessaire aqui dá tranquilamente, ainda mais sendo térmica, dá tranquilamente para vocês venderem, e é tecido digital, tá? A partir de R$39,00, tá? Ou até mais, mas é bom calcular. Eu gosto de falar isso por quê? Porque a gente tá cada uma numa região. Por exemplo, eu estou em Barbacena. O custo do material é esse que eu falei pra vocês. Pode ser que tenha alguém que tá lá em São Paulo. A pessoa que tá lá em São Paulo vai no Brás, compra o tecido muito mais barato que a gente que tá aqui no interior, né? E eu sei que tem pessoas que moram lá. Eu tenho aluna que mora em Recife. Então, eu sei que o material lá no Nordeste é muito mais caro que aqui, né? Então, por isso que é legal. Mas vou deixar essa sugestão aí a partir de R$39, né? Um preço até razoável. Ó, ficou bem bonita. 2 cursores. Pode colocar só um também se vocês quiserem, tá? Mas quis colocar assim pra ficar bem bonito. E eu fiz a partir desse potinho de marmita, tá? Que a pessoa que vai usar leva a marmita congelada e coube certinho, tá vendo, ó? Então, se você não pegou o início da live, eu expliquei certinho como que a gente chega na modelagem da bolsa. E aí, gente, ficou alguma dúvida a respeito da modelagem, a respeito de necessaire box? Vocês gostaram da aula? Me contem aí se vocês gostaram da aula. O pessoal falou que gostou desse horário. Se vocês gostarem desse horário, a gente pode marcar com uma frequência maior nesse horário. Não vou falar que vai ser todo domingo, que a gente sabe que agora vai começar aí Natal, um monte de coisa, né? E sempre tem, não sei vocês, mas a minha família se reúne pra tudo, pra comemorar tudo. E o povo gosta do almoço de domingo. Então, não posso falar que todo domingo vai ter live, mas eu posso fazer mais lives aos domingos. E lembrando que a gente vai ter aula amanhã, vou fazer mais bolsa térmica com vocês, amanhã e terça, às 7h30 da noite, tá? Esse horário de 7h30 é o horário que eu tô acostumada a fazer. Olha, isso mesmo. Olha a Fátima falando que lá em Manaus os materiais ficam muito caros. Fica mesmo. Até por questão de frete, né? Então é bom a gente saber calcular o valor do nosso material, da nossa mão de obra e de tudo que a gente coloca. E aí eu gosto sempre de falar. Tudo que a gente coloca, tudo que vocês colocarem na peça para a pessoa é um custo para você. Então, por exemplo, eu vejo, vou pegar até o exemplo aqui da Ana. A Ana tá aqui na live. Ela
tá chovendo aí de fazer encomendas e eu vejo ela sempre os clientes dela repostando as encomendas. A Ana coloca numa embalagem, ela manda um cartãozinho, ela manda uma balinha de brinde, ela coloca carimbinhos. Então isso tudo vai agregando valor pro produto, mas também vai agregando custo. Então, às vezes a pessoa coloca numa embalagem de R$1, às vezes uma pessoa coloca numa embalagem de R$3, né? Então é muito bom a gente ir tendo noção disso, para a gente sempre repassar um valor justo, tanto para a pessoa que está comprando e tanto justo para a gente, porque a gente faz, né? Quando a gente faz por encomenda, a gente faz também porque a gente quer tirar uma renda do produto. Então a gente tem que ter ciência do que a gente está cobrando mesmo, tá? E aí vocês podem fazer aí com os materiais que vocês têm, não precisa ser com tecido digital, pode ser com crino, pode ser com sintético, tá bom? Então, ó, vou pedir pra vocês, quem gostou da live, vamos tirar um print e vocês marcam lá no Instagram de vocês, falando se vocês gostaram ou não da aula, o que vocês acharam, para outras pessoas que também gostam de costura ver e poder vir participar com a gente. Vou ficar aqui bem bonita para vocês tirarem um print. Aí, tiraram? Então, gente, ó, essa foi a nossa aulinha de hoje. Logo, logo eu venho falando para vocês a peça que a gente vai fazer. E muito obrigada por vocês terem dado esse feedback, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e eu vou deixar ela salva, tá bom? Um beijo e até a próxima aula aí.